Elias, boa noite. É muito bom estar aqui de volta para comentar temas de política internacional. Especificamente esse, a gente precisa fazer um salto na história. Afinal, a República Popular da China costuma ser descrita como estando vinculada a lideranças pessoais muito impactantes, talvez por causa da própria formação. Uma guerra civil que começou no final do século XIX e se prolongou até 1949, quando restou vitorioso o lado comandado por Mao Tse Tung, e o que acabou gerando a divisão do país. O lado derrotado se recolheu para a ilha de Taiwan e segue até lá como República da China. Bem, a liderança de Mao Tse Tung vai até 1976 e depois a gente tem uma fase conhecida por transição, não liderada, encabeçada por nenhuma pessoa específica, porém é importante a gente saber, sim, que houve uma opção ideológica cunhada por um grupo de pessoas que lidera o Partido Comunista Chinês e traçaram um plano estratégico de inserção do país com o ambiente internacional e fazer com que isso alavancasse a melhoria da qualidade de vida da população. Bem, o que aconteceu? Na metade da década de 50, a China se viu envolta diante de uma liderança bastante carismática do Mao Tse Tung, que acreditou que precisava depurar o país no que ficou conhecida como a Revolução Cultural do Livro Vermelho, ou o que é que seja de referências que as pessoas têm, mas que levou a umas consequências bastante perversas. Em 1972, ele ainda era visto, e por liderança do Richard Nixon, tentando ali abalar a relação com a União Soviética, houve uma aproximação com a China, obteve voto suficiente para assumir o controle do assento permanente no Conselho de Segurança, e a partir daí o país começou a se reinventar de dentro para fora, a se ver como uma figura que deve ter cara aceitável para um ambiente internacional. Pois bem, depois da morte de Mao Tse Tung, lideram as forças de mudança e lança um plano de desenvolvimento em 3 etapas. A primeira etapa, a ser alcançada ainda na década de 1980, fornecer comida e sapato e roupa para cada habitante chinês, o que eles consideram que foram bastante vitoriosos em poucos anos. A segunda etapa, multiplicar o PIB da China antes da virada do milênio, ou seja, antes do ano 2000, o que de fato eles conseguiram alcançar no ano de 1994. E a terceira etapa, então, até a metade do século XXI, portanto 2050, conseguir o nível de qualidade de vida e renda equivalente aos países chamados desenvolvidos. Para alcançar isso, eles traçaram uma meta de usar do comércio internacional e o que hoje a gente conhece como globalização para aproveitar a mão de obra chinesa em migração do campo para o litoral, para grandes cidades, e industrializando, alcançar aquela meta de multiplicar a economia e também melhorar a qualidade de vida e renda da população. Isso funcionou relativamente bem por bastante tempo. Nesses 2 últimos anos é que o ritmo de crescimento tem se mostrado bem menor do que no passado. Parte dessa transformação se deu pela entrada da China na Organização Mundial do Comércio, o que ela fez, obteve voto suficiente no início do século. E, dentre outras coisas, a China fez alguns ajustes. Passou a adotar formalmente o cargo de presidente da República, algo que não era presente nas décadas anteriores, com uma cultura de, no máximo, uma reeleição, portanto, 2 mandatos no máximo. Essa talvez será a primeira vez na história que alguém com o cargo de presidente da República obtém autorização para um 3º mandato, caminhando, portanto, não com máximo de 10 anos, mas máximo de 15 anos. Talvez por essa percepção de que mudanças precisam ser feitas e é importante a manutenção ou a estabilidade, no mínimo formal. O que a gente vê na atual presidência da China é uma transformação desse esforço de tentar parecer mais ocidentalizado ou padronizado com parâmetros da democracia liberal, mesmo mantendo formalmente um modelo de partido único e dito comunismo de características chinesas,
de abertura, de flexibilização, de reconhecimento de liberdades civis, e agora houve digamos, fechamento do regime, ou pelo menos uma redução das vezes em que aparece no discurso a palavra liberdade e abertura como sendo um movimento importante. A gente vê na China, sim, um esforço muito grande de digitalizar a sociedade, de conectar todo mundo através de uma grande plataforma, o que, de alguma forma, dá ao governo certo controle ou certas margens de manobra para exercer pressões sobre as pessoas e sobre os dissidentes. Do ponto de vista econômico, realmente os chineses estão preocupados por questão populacional, flexibilizando para 2 e até 3 filhos, não tem conseguido convencer a população a ter novos jovens, portanto, terá dificuldades econômicas para sustentar uma população que envelhece e envelhece com crescimento de expectativa de vida, que tem certa poupança, mas não o suficiente para custear o dito padrão de vida desenvolvido nas décadas da segunda metade do século XXI. Portanto, já estão pensando em como sacudir culturalmente, legislativamente, ou o que quer que seja, para promover essas mudanças. Claro que qualquer coisa que for aprovado no Congresso, a gente só vai poder repercutir depois que forem publicados. Então, portanto, o que a gente tem agora são indícios, são essas conversas que já dão noção de eventos de mudança. O mundo está atento, afinal, a China é a segunda maior economia do mundo, a principal economia industrial, importante para o comércio internacional, importante produtora de tecnologia e desenvolvimento em diferentes ramos do uso do dia a dia, e o que acontece lá certamente impacta no mundo inteiro.